Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, neste sábado, escutemos a palavra de Deus, que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje, deste sábado, da oitava da Páscoa, coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 16 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estava indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Amados e amadas de Deus, estamos no final do Evangelho de São Marcos. E se percebermos bem, o Evangelho traz uma síntese de algumas aparições do ressuscitado. Primeiro, a aparição de Jesus a Maria Madalena. Segundo, a aparição de Jesus aos discípulos de Emaús. E terceiro, uma aparição de Jesus aos 11 discípulos. Uma aparição de Jesus aos 11, onde Jesus repreende a falta de fé deles, a dureza de coração. Amados e amadas de Deus, um elemento que nós percebemos na síntese que o Evangelho de São Marcos faz das primeiras 2 aparições é a falta de fé dos 11 discípulos, ou melhor, dos outros, nas testemunhas, naquelas pessoas que tinham sido testemunhas do encontro com o Senhor. A primeira síntese é da aparição de Jesus a Maria Madalena. Essa aparição está narrada no Evangelho de São João. E diz o texto do Evangelho, ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Primeiro, a situação dos discípulos. A situação dos seguidores de Jesus aqui estavam de luto e chorando. Amados e amadas de Deus, o Senhor tinha morrido, o Senhor tinha sofrido a morte de cruz, tinha sido sepultado. Os discípulos estão derrotados, estão de luto, estão chorando. Parece que tudo acabou, a situação deles é uma situação de morte. Mas o Evangelho agora censura o quê? A falta de fé deles na testemunha, naquela que se encontrou com o Senhor, naquela que viu o Senhor, que teve a aparição do Senhor, Maria Madalena. A síntese termina dizendo: não quiseram acreditar, quer dizer, não deram ouvido à testemunha, não foram capazes de serem conduzidos à fé na ressurreição a partir do testemunho de Maria Madalena. Depois, a síntese da aparição aos 2. Esses 2 aqui são os discípulos de Emaús. No Evangelho, a síntese diz: em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Aqui, amados e amadas de Deus, identificamos os discípulos de Emaús. Mas aqui também o texto diz, a síntese diz que também estes não deram crédito.
quer dizer, esses dois que se encontraram com o Senhor e depois narraram para os outros que tinham se encontrado com o Senhor, que tinham experimentado o Senhor, que tinham visto o Senhor ressuscitado, o testemunho deles não foi ouvido, não foi crido. Quer dizer, os outros não deram ouvido ao testemunho desses dois que se encontraram com o Senhor, que viram o Senhor. E por fim, agora, uma aparição de Jesus aos 11 discípulos, enquanto estavam comendo. E o que faz Jesus? Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e da dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Quer dizer, amados e amadas de Deus, não tinham acreditado nas testemunhas que se encontraram com o Senhor, nas testemunhas que viram o Senhor e que por isso eram testemunhas. A testemunha é alguém que fala do que viu, fala do que experimentou. E por fim, o Evangelho termina com Jesus dando a missão. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Agora é a missão que Jesus dá aos discípulos de ir pelo mundo inteiro e testemunhar o Evangelho, anunciar o Evangelho a toda criatura. É o ressuscitado que dá a missão aos apóstolos. Que essa palavra de Deus nos ajude, que esse texto do Evangelho nos ajude a uma fé mais profunda, que esse texto do Evangelho nos ajude a sermos homens e mulheres de fé. Nós cremos através do testemunho dos apóstolos, nós cremos através do testemunho daqueles e daquelas que se encontraram com o Senhor. Que esse texto do Evangelho nos ajude verdadeiramente a crescermos na fé, que esse texto do Evangelho nos ajude a sermos homens e mulheres que anunciam Jesus Cristo com beleza, que testemunham Jesus Cristo a tanta gente que espera o nosso testemunho. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.